Bem-vindo ao nosso canal, De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Confúcio, sabedoria oriental e influência moral na sociedade chinesa. Confúcio, conhecido na China como Kongfuzi ou Kongzi, é uma das figuras mais influentes da história do pensamento humano. Filósofo, educador e pensador moral. Ele viveu entre 551 a. Código e 479 AC. Código, durante o conturbado período das primaveras e outonos. Uma era marcada por instabilidade política, guerras constantes e crise de valores na antiga China. Em meio a esse cenário de desordem, Confúcio dedicou sua vida à busca da harmonia social, da virtude individual e da construção de uma sociedade baseada em princípios morais sólidos. Seu legado ultrapassou séculos, moldando profundamente a cultura, a política e a ética chinesas. Diferentemente de outros grandes pensadores que buscaram explicações metafísicas para o universo, Confúcio concentrou-se, sobretudo, na vida prática e nas relações humanas. Sua filosofia não se organizou como um sistema religioso tradicional, mas como um conjunto de ensinamentos morais voltados para o aperfeiçoamento do indivíduo e da coletividade. Para Confúcio, a ordem social não poderia ser mantida apenas por leis ou punições, mas deveria emergir da virtude, do exemplo moral e do respeito mútuo entre as pessoas. A base do pensamento confuciano está no conceito de Ren, frequentemente traduzido como humanidade, benevolência ou virtude moral. O Ren representa a capacidade de agir com empatia, compaixão e respeito pelo outro. Para Confúcio, uma sociedade justa só poderia existir se seus membros cultivassem o Ren em suas ações cotidianas, especialmente nas relações familiares e sociais. O cuidado com os outros começava no âmbito doméstico e se expandia para toda a comunidade. Outro pilar fundamental da filosofia confuciana é o conceito de Li, que se refere aos rituais, normas de conduta, costumes e etiquetas sociais. O Li não se limitava a cerimônias religiosas, mas abrangia todas as formas de comportamento adequado na vida diária. Para Confúcio, os rituais tinham um papel civilizador, pois ensinavam autocontrole, respeito e consciência do lugar de cada indivíduo na sociedade. Seguir o Li significava agir de maneira harmoniosa e responsável. A importância da família ocupa lugar central no pensamento de Confúcio. O filósofo acreditava que a ordem social começava com a harmonia familiar, especialmente por meio da piedade filial, conhecida como Zhao. O respeito aos pais, aos ancestrais e aos mais velhos era visto como a base da moralidade. Essa valorização da hierarquia familiar refletia-se também na organização do Estado, onde governantes deveriam agir como pais benevolentes e os súditos como filhos respeitosos. Confúcio defendia que o governante ideal não era aquele que impunha sua autoridade pela força, mas aquele que governava pelo exemplo moral. Um líder virtuoso inspiraria naturalmente o respeito e a obediência do povo. Essa visão influenciou profundamente a concepção chinesa de governo, na qual a legitimidade política estava ligada à conduta ética do governante. A ideia do mandato do céu reforçava essa noção, sugerindo que um governante imoral perderia o direito de governar. A educação foi outro aspecto essencial da vida e da obra de Confúcio. Ele acreditava que o aperfeiçoamento moral dependia do aprendizado contínuo e do cultivo do caráter. Confúcio foi um dos primeiros educadores a defender que a educação deveria estar aberta a todos, independentemente da origem social, desde que o aluno demonstrasse dedicação e desejo de aprender. Essa visão revolucionária contribuiu para a valorização do estudo como meio de ascensão social na China. Os ensinamentos de Confúcio não foram registrados diretamente por ele, mas compilados por seus discípulos na obra conhecida como Analectos. Nesse conjunto de diálogos, aforismos e reflexões, encontram-se os princípios centrais de sua filosofia. Os Analectos não oferecem respostas definitivas, mas convidam à reflexão constante, enfatizando a importância da prática moral e da autocrítica no processo de desenvolvimento pessoal. Durante sua vida, Confúcio enfrentou frustrações políticas. Apesar de ter atuado como conselheiro e funcionário público em alguns estados, raramente teve oportunidade de implementar plenamente suas ideias. No entanto, após sua morte, seus ensinamentos ganharam crescente reconhecimento, especialmente durante a dinastia Han, quando o confucionismo foi adotado como base ideológica do Estado chinês.
A partir desse momento, a influência de Confúcio tornou-se profunda e duradoura. O confucionismo passou a orientar não apenas a moral individual, mas também as instituições políticas, o sistema educacional e a organização social. Os exames imperiais, baseados nos textos confucianos, tornaram-se o principal meio de acesso à burocracia estatal, reforçando a ideia de que o mérito intelectual e moral deveria prevalecer sobre a hereditariedade. A ética confuciana também moldou profundamente as relações sociais na China. Valores como respeito à hierarquia, lealdade, disciplina, moderação e busca pela harmonia tornaram-se características marcantes da cultura chinesa. Mesmo em períodos de transformação e contato com ideias estrangeiras, o confucionismo continuou a servir como referência moral e cultural. Ao longo dos séculos, o pensamento de Confúcio foi reinterpretado e adaptado. Correntes como o neoconfucionismo, desenvolvido durante a dinastia Song, buscaram integrar elementos do budismo e do taoísmo, ampliando a dimensão filosófica do confucionismo. Essas adaptações demonstram a flexibilidade e a vitalidade de seus ensinamentos, capazes de dialogar com diferentes contextos históricos. Apesar de críticas, especialmente na era moderna, quando o confucionismo foi acusado de reforçar conservadorismo e rigidez social, sua influência permanece significativa. Muitos valores confucianos continuam presentes na sociedade chinesa contemporânea, como a valorização da educação, do esforço coletivo, do respeito aos mais velhos e da responsabilidade social. Além da China, o pensamento de Confúcio exerceu impacto em outras regiões da Ásia Oriental, como Coreia, Japão e Vietnã, contribuindo para a formação de tradições culturais e éticas compartilhadas. Sua filosofia ultrapassou fronteiras, tornando-se um dos pilares do pensamento oriental. Confúcio não buscava criar um sistema filosófico abstrato, mas oferecer caminhos práticos para uma vida virtuosa e uma sociedade harmoniosa. Seu ideal de sabedoria estava ligado à moderação, ao autoconhecimento e à capacidade de aprender com o passado. Para ele, o verdadeiro sábio era aquele que constantemente buscava aperfeiçoar-se e agir de acordo com a moral. Assim, Confúcio permanece como um símbolo da sabedoria oriental e da influência moral na sociedade chinesa. Seus ensinamentos continuam a inspirar reflexões sobre ética, liderança, educação e convivência social, em um mundo marcado por rápidas transformações e desafios morais. A filosofia confuciana mantém sua relevância, oferecendo lições atemporais sobre humanidade, respeito e harmonia. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.